Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de devocional. Vamos convidar Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 36. Vou estar aqui lendo, mas primeiro a gente vai estar fazendo aqui a oração, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento, Senhor. Eu quero convidar o Senhor, Jesus e o Espírito Santo para juntos virem passar mais um dia conosco, Senhor, mais um dia de devocional, Pai, a qual nós venhamos vir buscar na fonte, Pai, nosso alimento diário, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que Teu Espírito venha falar aos nossos corações, Pai, nos ensinando, Pai, o caminho que devemos andar, Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 36, a partir do versículo 2, que fala assim. Jeremias, pegue um rolo, um livro, e escreva nele tudo o que lhe falei a respeito do povo de Israel e de Judá, e a respeito de todas as nações. Escreva nele tudo o que eu disse a primeira vez em que falei com você, quando Josias era rei até hoje. O povo de Judá vai ficar sabendo de todas as destruições, de toda a destruição que estou pensando em fazer cair sobre eles. Aí talvez todos abandonem seus maus caminhos e eu perdoarei a maldade e os pecados deles. Somente até aqui. Gente, o que Deus quer que a gente aprenda, diz aqui? Eu não sei se vocês estão observando, mas todo capítulo Deus, no decorrer do nosso devocional, ele vem falando com o povo dele para se arrepender. Ou seja, ele vem avisando, né? Ele vem meio que falando assim, olha, tá para acontecer uma destruição, eu não quero que vocês passem por isso, se arrependam dos seus pecados, volte-se para mim de novo, me adorem, né? Me priorizem, que vocês vão viver em paz, vocês não vão sofrer consequência. Ou seja, então, Deus está nos avisando o tempo todo. E é justamente isso que a gente precisa aprender hoje através da palavra, tá? Então, o que a gente trazendo para os dias atuais, para a nossa vida, para o nosso particular, Deus está sempre avisando para a gente o que está acontecendo. A gente precisa ter uma maior sensibilidade para poder perceber os sinais e para poder ver que aquela situação que a gente está passando ali, de alguma forma, é Ele nos avisando. Entende, gente? Então, o que a gente precisa aprender também? Através do relacionamento com Deus, a gente consegue ter maior sensibilidade em estar na presença de Deus e escutar o que Ele tem para falar conosco. Tá? E por que Deus nos avisa antes? Porque Ele não quer que nós soframos, quer que a gente sofra. Ele não quer que a gente tenha consequências ruins. Entende, gente? Deus não quer que a gente passe por dificuldade, que a gente passe por escassez, que a gente passe por situações que venham denegrir a nossa imagem ou defraudar a nossa imagem. Entende? Nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos criações de Deus e Ele tem um carinho, um amor imensurável por cada um de nós, independente de quem nós somos, independente de nossas escolhas. Ele não quer que a gente sofra, porém, a gente não reconhece que Deus é Deus. A gente não reconhece Ele em nossas vidas. E muitas das vezes a gente só reconhece Deus em nossas vidas através da dificuldade, através da escassez. Quando o problema chega, aí a gente lembra, a gente levanta a mão para o céu e fala assim, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Mas a gente esquece de ver que no decorrer do nosso processo, até chegar àquela situação ali, até aquela situação se agravar, Deus usou de diversas formas para nos avisar a não fazer, para nos avisar a não escolher, para nos avisar que aquele caminho ali ia ser errado, que aquele caminho ali ia ser de morte. Porém, a gente, na nossa altivez, na nossa vaidade, no nosso ego, no nosso orgulho, a gente não deu o braço a torcer para os avisos do Senhor, entende? Porque a gente acha que Deus perdoa tudo. A gente acha que, por mais que Ele perdoe tudo, a gente não vai sofrer consequência. Ou seja, a gente pode fazer o que a gente quiser, que em algum momento a gente não vai sofrer nada. Só que isso é pura ilusão, gente. Entende? A gente, se tem algo que funciona no plano físico e espiritual, é a lei da semeadura. Aqui se faz, aqui se paga, né? O que muitas pessoas falam, aqui se faz, aqui se paga. Aqui se planta é o que a gente colhe. Então não adianta a gente querer plantar sementes de laranja e querer colher morango. Ou a gente plantar maldade e colher bondade, entende? Ou a gente planta bondade para colher bondade, ou a gente planta maldade para colher maldade. Uma hora a conta chega, entende? Uma hora a conta vem.
a gente paga essa conta. Entende? Muitas das vezes, quando a gente está pagando essa conta, a gente não entende que foram escolhas que nós fizemos lá atrás, que a gente está sofrendo a consequência na frente. Nós, seres humanos, temos uma tendência muito rápida de esquecer as coisas que a gente faz, principalmente as coisas erradas. A gente visa a lembrar mais das coisas boas, porém as erradas a gente esquece. E tudo que a gente escolhe existe consequência. Entende, gente? Então, como que a gente faz para a gente não ter tantas consequências ruins assim? A gente precisa buscar a Deus no secreto. A gente precisa vir a ter relacionamento com Ele. Por quê? Por quê? Por que toda hora eu tô falando aqui que a gente precisa ter relacionamento com Ele? Porque, gente, Deus nos avisa, só que existe um grau muito diferente, muito distante um do outro, vamos botar assim, tá? De Deus nos avisar, a gente sabendo que Ele está nos avisando, ou seja, Deus nos avisa e a gente consegue entender o que Ele fala, os sinais que Ele dá, entende? E a forma como Ele fala conosco individualmente. E existe uma grande diferença de você não entender, ou seja, e a gente só consegue entender esses sinais e a forma que Ele fala conosco individualmente através do relacionamento. Por quê? No relacionamento de vocês haverá uma troca, sabe? Haverá uma troca ali de características que você vai começar a observar que aquelas características ali Deus usa para falar com você. Ou você vai ver que situações que você está passando, manias que você começa a ter, costumes que você começa a ter, você sabe que aquele costume ali é Deus já falando com você, entende? Também existe dele falar com você através da palavra, também existe dele falar com você em voz audível, também existe dele falar com você levantando pessoas para falar contigo, entende, gente? Então, a gente só consegue ter a percepção desses pequenos detalhezinhos a partir do momento que a gente estiver em Deus, em relacionamento com Ele. Por quê? Porque o nosso espírito vai estar fortalecido, o nosso espírito vai estar alimentado. Então a gente vai conseguir escutar a voz de Deus mais claramente. Por quê? Porque Deus é espírito. Deus, ele não age pela carne, ele age em espírito, ele fala em espírito, ele está em espírito. Então, para a gente escutá-lo melhor e ter maior percepção dele, nós precisamos mortificar a nossa carne e estar no espírito. Entende? Então, por isso que o seu relacionamento com Ele, o seu dia a dia com Ele, o seu devocional com Ele, a sua entrega a Ele, adorar a Ele, é importante. Porque você está em constante presença dEle. No início pode parecer maçante, pode parecer algo assim, nossa, mas eu tenho que viver em função de Deus, né? Ou eu tenho que abrir mão da minha vida para poder estar na presença de Deus. No início pode parecer um pouco maçante, sim. No início pode parecer que você está abrindo mão da sua vida para algo que você nem sabe se existe. Mas com o tempo de você insistir, tá ali na constância dele ali, buscando a ele todos os dias, o seu próprio espírito vai se tornar algo natural para você. Que você vai fazer algo gradativamente, sem você perceber, você já vai estar fazendo aquilo numa rotina tua. E quando você percebe, se dá conta, você vê que você não consegue mais ficar sem. Por quê? Porque o seu espírito está sendo alimentado. Por quê? Porque você está você está entrando em concordância com Deus. Você está tendo um relacionamento com Ele. Então você não começa mais a sentir falta das coisas do mundo. Você não consegue mais sentir falta das coisas que você tinha antes. Você não consegue mais ver aquela situação ali de você estar buscando a Deus como algo maçante. Por quê? Porque você conseguiu se conectar a Deus através do teu espírito e você está ali todos os dias buscando a Ele. Entende, gente? Então o teu espírito está sendo alimentado, o teu espírito está sendo agraciado por Deus e você está ali todos os dias ali com Ele. Entende, gente? Então a gente precisa buscar a Deus em relacionamento, a gente precisa estar na presença de Deus, a gente precisa querê-lo na nossa vida, porque quanto mais a gente buscar a Deus, menos a gente vai errar, menos a gente vai escolher os caminhos errados, menos a gente vai escutar a oposição falando com a gente vai ter mais contato com Ele, a gente vai ter mais intimidade com Ele, a gente vai ter mais entrosamento com Ele.
E quando Ele nos avisar, a gente não vai ser pego de surpresa, entende? Porque a gente vai estar em sintonia, a gente vai estar ali na conexão, entende, gente? E o fato de Deus nos avisar com antecedência é justamente pela proteção, é justamente pelo amor, é justamente, às vezes até pela exortação, dizendo, se você for por esse caminho aqui, vai acontecer isso aqui. Mas até a forma da exortação é um modo de aviso, é um modo de nos parar, de nos frear, da gente não ir à frente daquela situação, porque a gente possa vir a se machucar. E Deus não quer que você se machuque. Deus não quer que você sofra consequências pesadas. Ele quer que você aprenda que Ele é o teu Pai, que Ele é amor, que Ele precisa, e que você precisa vir ter um relacionamento com Ele. E que você tendo relacionamento com Ele, você não vai sofrer as consequências ruins que sofreria de um ato ou de uma escolha ruim sua, tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer por esse momento, Paizinho. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por estar aqui conosco, falando aos nossos corações e nos mostrando, Pai, o caminho que devemos andar. Obrigada, Senhor, por ser presente na nossa vida, por estar em constante permanência ao nosso lado, Pai. Pai, nos ensina a enxergar o Senhor do nosso lado, nos ensina a sentir o Senhor do nosso lado, nos ensina a entender como o Senhor trabalha, Pai. Pai, venha tirar as dúvidas do nosso coração, Senhor, e venha nos dar maior entendimento da Tua palavra, Senhor. Pai, nós não nos sentimos capazes de entender a Tua palavra e estar na Tua presença, Senhor, mas nos ensina como que devemos fazer, nos ensina como que devemos nos portar, nos ensina onde devemos buscar. E eu peço-te, Pai, discernimento de espírito sobre nossas vidas, Pai, a qual nós venhamos entender, Senhor, cenas e situações à nossa volta, Pai. Nos dê maior sabedoria, Pai. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês venham ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe. Fique na paz. Tchau, tchau.